Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem, pessoal, hoje a minha ideia é fazer para vocês uma conscientização básica sobre LGPD. Então vamos supor que você tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, que você seja uma pessoa autônoma, que precisa entender o que está acontecendo com relação à privacidade, que você ainda não tem aí um budget, né, um investimento para você poder fazer um projeto, e mesmo assim você precisa que os seus colaboradores saibam o que está acontecendo, trabalhem tendo a LGPD em mente. Bom, vou gravar essa aula aqui para que você possa utilizá-la dentro do seu negócio, do seu trabalho aí, como uma conscientização básica. Gostaria de dizer para vocês que essa aqui é uma conscientização básica que eu gravo em alguns projetos, tá? Com empresas menores que precisam ter ali essa aulinha gravada no seu portal educacional. Esse mesmo conteúdo eu vou compartilhar com vocês agora, esperando que ajude vocês aí a ter um pouquinho mais de noção de LGPD para poder trabalhar no teu dia a dia, na tua vida, beleza? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa falar com relação à lei de proteção de dados é por que essa lei existe, né? Por que tanto o LGPD, GDPR e todas essas leis de privacidade existem ao redor do mundo? Toda lei, ela é uma resposta a um movimento natural que acontece na sociedade. Então, à medida em que vão acontecendo situações sociais que requerem uma regulamentação, é a partir disso que surgem as leis. Então, a demanda muito alta de utilização de sistemas, de internet, para fazer compras, para fazer cadastros, isso foi criando uma evolução que, ao longo do tempo, ela foi necessitando de uma regulamentação. Então, esse é o motivo pelo qual essas leis foram criadas. E, infelizmente, eu vou até passar esse slide bem rapidinho para não ter problema aqui com a aula em si, mas a gente tem uma situação histórica muito grave, né, que foi a questão do Holocausto, e que foi a primeira história em que dado foi utilizado de maneira indevida e teve consequências catastróficas, porque o que aconteceu lá? O povo judeu ele tinha sido catalogado através de um censo. E através de um censo existia muita informação nas bases do governo sobre religião, renda, quem era judeu e quem não era judeu. E na medida em que Hitler teve acesso a essa informação, ele utilizou essa informação para perseguir e matar essas pessoas. Então eu comento sempre essa parte da história, apesar dela ser absurda, dela ser muito chocante, para todo mundo ter uma noção do quanto é problemática essa questão de você utilizar dado pessoal indevidamente. A pessoa passou as informações dela acreditando que o governo ia utilizar essa informação para fazer uma melhora na vida dela, um planejamento estrutural da cidade ou do estado onde ela vivia. E no final, esse catálogo de dados foi utilizado para ir localizar as pessoas e aniquilar suas vidas, como nós sabemos que tantas pessoas morreram, infelizmente, nesse momento trágico da história. Então é para vocês entenderem a seriedade, a necessidade e assim, aqui claro, é um caso limite, mas o quanto é nefasto o uso indevido de dados, tá? E teve uma outra história que é o escândalo de Cambridge Analytica, é lógico, aqui eu tô dando um pulo para muito mais recentemente no tempo. Por quê? Porque na eleição presidencial do ano de 2016, Cambridge Analytica passou por um escândalo enorme, que é também um segundo dado histórico muito importante para vocês entenderem a relevância das leis de privacidade. Cambridge Analytica, em parceria com o Facebook, coletou muitas informações ali de pessoas através do Facebook, da própria pessoa e dos seus amigos, utilizou essa informação para mapear o perfil dessas pessoas e depois utilizou essa informação para enviar propaganda política, propaganda de oposição, fake news, uma série de coisas visando uma manipulação das eleições. E o fato disso daqui ter acontecido, ele acendeu uma luz vermelha no governo, principalmente o governo europeu, que na verdade já tinha legislação, porque eles já têm uma legislação forte há muitos anos, mas acendeu uma bandeira vermelha no sentido de que essa lei precisava ser única e endurecer. Na medida em que aqui a gente viu dado pessoal sendo utilizado para os efeitos de manipular as pessoas a fim de interferir no resultado de eleições. Ou seja, aqui a gente pode ver que o dado pode ser utilizado para ferir princípios muito básicos do ser humano, né? Inclusive essa questão da democracia.
Existe democracia na medida em que o ser humano pode ser manipulado a votar em uma ou em outra pessoa? Então, gosto sempre de trazer esses dois aspectos históricos que são fortes para mostrar para vocês que não respeitar o dado ou usar o dado de maneira leviana pode realmente gerar consequências catastróficas. E é por esse motivo que é tão importante que nós respeitemos legislações de privacidade, tá? E agora, indo um pouquinho aterrissando na nossa lei aqui. O que é um dado pessoal? Um dado pessoal é uma informação relativa a uma pessoa viva, identificada ou identificável. Por que é relativa a uma pessoa viva? Porque essa pessoa ela tem que ter como exercer os seus direitos. Então, se a pessoa já faleceu, essa lei já não vai se aplicar mais a ela e as pessoas que são seus representantes vão ter que utilizar lá de outros instrumentos da legislação civil para representá-la. A pessoa tem que estar viva e a informação pode ser identificada ou identificável. O que significa isso? Que às vezes você tem informações picadinhas em lugares separados, que quando você junta essas informações, elas chegam a identificar uma pessoa, ela também é um dado pessoal. Exemplo, a placa do carro. A placa do carro não me identifica imediatamente, mas se eu for lá no Detran, a partir da placa, realizar uma pesquisa e juntar com os meus dados cadastrais, os dados cadastrais do proprietário do carro, eu chego a uma pessoa. Sempre que a junção de algumas informações cheguem a identificar uma pessoa, essa informação é considerada um dado pessoal. Agora pensa se dentro do teu negócio, da tua empresa, da tua prestação de serviços, você está tratando de dado pessoal? Se você estiver tratando, essa lei aqui se aplica a você e ao seu negócio. Quero falar um pouco, porque é muito importante as questões fundamentais da legislação. A Lei de Proteção de Dados, ela preza pelo respeito à privacidade, ou seja, toda vez que for fazer uma ação, você tem que pensar se ao agir assim, ao utilizar o dado, você está ou não está invadindo a privacidade daquele titular. A autodeterminação informativa, que é um termo bem novo, apareceu pela primeira vez aqui no Brasil nessa lei, que significa o seguinte: o dado pertence ao titular de dados, o dado não pertence à empresa, não pertence a quem coleta e pertence sim ao titular de dados. Por isso, o titular de dados tem direito de definir como aquele dado dele vai ser utilizado e para quê, e quais são os limites dessa utilização, tá? Liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião. Inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem. Desenvolvimento tecnológico e inovação. Livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor. E direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, dignidade e cidadania. Esses são fundamentos da lei. Então, vocês podem ver que o objetivo da lei não é impedir que dados seja utilizado, não é impedir o desenvolvimento tecnológico, nem a inovação, nem a livre iniciativa, nada disso. É apenas estabelecer que o dado seja utilizado de forma legal, sem abusos, sem exceder a necessidade para a qual ele efetivamente precisa ser utilizado. Em que momento se aplica a LGPD? Para qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: não é só para atividades online que se aplica a LGPD. Aquele monte de papel que a gente opera, se vocês têm ficha cadastral de paciente, por exemplo, você tem uma pequena clínica e você tem lá aquelas caixinhas com o prontuáriozinho do paciente dobrado no meio, você tem um consultório odontológico, coisa assim. Bom, a LGPD se aplica sobre esses documentos que são impressos também, documentos físicos, não só operações online. Então é importante você olhar para isso, ver se isso está em algum local adequado, protegido dentro do ambiente da tua organização. Por que pode ser realizada por pessoa natural também? Vamos supor que você utilize dados de pessoas para realizar vendas, sei lá, de produtos, de cosmético. Vamos supor que você é um professor particular que dá aula e você tem lá o dado cadastral do seu aluno. Você é apenas uma pessoa natural, mas está utilizando de dados pessoais para obter um proveito econômico. Bom, aqui também se aplica a LGPD. Tá? E pessoa jurídica tanto de direito público quanto privado, ou seja, os órgãos do governo, assim como nós, da iniciativa privada, também vão precisar respeitar essa lei, tá?
E aí, essa parte aqui é muito importante, porque quando a gente vai falar sobre o direito dos titulares, nós temos que ter em mente que nós precisamos organizar as nossas empresas, do qualquer tamanho que seja, para poder atender a esses direitos. Tá? A lei ela não está limitando aqui que são empresas que faturam mais de 100 mil, que tem mais de 10 ou 20 empregados. Não, você tratou dado pessoal, você precisa observar esses direitos. Então é preciso, por menor que seja o seu negócio, você montar aí uma pequena estrutura para poder atender a esses direitos. E quais são eles? Confirmação da existência do tratamento. Todo titular de dados pode entrar em contato com você a qualquer momento e perguntar se você tem dados dele sendo processados na sua atividade. E que dados você tem? Você já está preparado para responder isso? Você sabe onde estão os dados? Você tem aí um lugar separadinho com todos os dados cadastrais das pessoas com as quais você se relaciona? Se você não tem, providencie isso. Acesso aos dados, ou seja, você pode ter que dar a ele uma declaração de quais dados realmente você tem. Olha, eu tenho seu nome, seu RG, seu CPF, tá aqui a lista dos seus dados. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, ou seja, você deu o acesso, ele percebe que tem um dado ali para corrigir e ele vai solicitar essa correção para você. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários. Ou seja, você tem ali mais dados do que é preciso para você poder fazer o atendimento ou a operação que você precisa realizar. O titular pode exigir que você anonimize, ou seja, né, use lá uma medida de segurança para poder criptografar, ou seja, mascarar aquele dado para que ele não apareça ali íntegro, ou até mesmo o bloqueio ou a exclusão dos dados que são desnecessários. Você não tem por que ficar com dados que você não precisa utilizar na operação de tratamento específica que você está trabalhando. Portabilidade, respeitar o segredo comercial e industrial, ou seja, o titular de dados pode chegar para a gente e pedir: quero que você pegue toda a minha massa de dados que você detém a meu respeito e transfira para a outra empresa X. Todo o meu dado cadastral para que eu não tenha que fazer o cadastro novamente, ou para que eu não tenha que pegar e coletar o meu histórico novamente. Então, o dado precisa ser mantido na sua estrutura com uma característica de interoperabilidade, ou seja, de uma maneira que você realmente consiga fazer a transferência do dado caso você seja solicitado para tal pelo titular de dados. Eliminação dos dados tratados com o consentimento do titular. O consentimento é uma hipótese de tratamento. Quando você não consegue sustentar o tratamento de dados em nenhuma outra situação, por exemplo, você não tem um contrato com o titular de dados, ele não te pediu nenhum tipo de proposta, você não tem nenhuma relação prévia com ele e ele autoriza utilizar o dado dele com base exclusivamente no consentimento, esse consentimento pode ser revogado a qualquer tempo e o titular tem o direito de pedir que você exclua o dado dele quando a operação tiver como base apenas o consentimento. Informação das entidades com as quais o controlador compartilhou os dados. Bem, nós recebemos os dados dos titulares e muitas vezes nós precisamos dividir essa informação com terceiros. Um banco, uma operadora para alguma finalidade, às vezes até o próprio correio, enfim, para você mandar uma mercadoria. Muitas vezes você precisa compartilhar informação. E você precisa saber que você compartilhou com quem. E você precisa ter condições de responder isso para o titular de dados. Tá? Então, toda essa estrutura é importante você ter na cabeça, porque você precisa começar a mapear, né, todo esse processo aqui. Então, você pensa, olha, primeiro deixa eu pensar que dados eu tenho, onde esses dados estão guardados, o que eu faço com ele, se ele está fundamentado em alguma hipótese de tratamento, com quem que eu compartilho. Vai montando aí esse leguinho na tua cabeça, porque, como eu disse, independente do tamanho do negócio, a gente precisa responder a tudo isso. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento. Às vezes a gente vai lá e monta um produtinho onde a gente fala assim: ah, você quer receber aqui o meu e-book? Então preencha aqui os seus dados cadastrais. E aí, quando a gente não vai entregar o e-book, por exemplo, à medida em que a pessoa não preencher os dados, nós precisamos deixar claro para ela quais são as consequências da negativa. Por exemplo, de uma forma muito clara, dizer lá: olha, para ter acesso ao e-book é necessário o preenchimento do cadastro e nós vamos utilizar o seu dado com a finalidade X. Caso você não preencha, não será disponibilizado o e-book. É preciso especificar as consequências de uma negativa. E a revogação do consentimento. Então, eu expliquei, o consentimento é uma autorização que o titular de dados dá para você utilizar o dado dele quando você não tem nenhuma outra fundamentação.
Na medida em que você facilmente dá um jeito lá dele dar o consentimento, também é preciso facilmente permitir que ele revogue. Para isso, nós precisamos ter a nossa empresa preparada. Então, por exemplo, numa newsletter, tem que ter lá uma opção de opt-out para ele poder responder para você. Ou seja, olha, não quero mais receber mensagens, imediatamente responda esse e-mail. E ele respondendo, realmente tirar o dado cadastral dele dali, tá? Revisão de decisões baseadas na análise de dados. Hoje a gente vê que tem decisões de score de crédito, às vezes decisões a respeito de contratação, e essa decisão pode ter um erro, porque elas geralmente são feitas por algoritmos, e o titular de dados também tem direito a pedir a revisão e até mesmo explicações em relação a como que aquela decisão foi tomada, para que ele possa contestar, eventualmente, né, solicitando a alteração daquela decisão, daquele resultado. E aqui, para vocês entenderem todos os personagens que existem dentro da lei de proteção de dados, então nós temos o titular de dados, que somos todos nós, todo mundo que está vivo, né, e opera aí com qualquer empresa, possui o seu documento lá, sua carteira de identidade, sua certidão de nascimento, é um titular de dados. Esse titular de dados compartilha suas informações com um controlador. O controlador é aquela empresa ou aquela pessoa que a gente tem negócio, para a qual a gente compartilha o nosso dado. Então, aqui sempre é focado em pessoas que têm negócios menores, porque são aulas totalmente gratuitas. Então, imagina que você é o meu dentista. Nessa situação, eu sou o titular de dados e você, meu dentista, é o controlador. Por quê? Porque você está recebendo o meu dado com a finalidade de fazer um cadastro. Aí, você, eventualmente, precisa mandar lá para fazer um molde, né? A gente não tem, às vezes, que a gente tira lá no dentista aqueles moldes e precisa mandar para uma outra empresa para montar um aparelho ou fazer algum outro tipo de tratamento. Esse dado pessoal que você transfere com essa outra pessoa para uma finalidade por conta do seu atendimento, essa empresa ou pessoa é considerado um operador. E todos esses aqui nessa cadeia, controlador e operador, são chamados pela lei de agentes de tratamento. A lei também trouxe uma figura que é o encarregado de proteção de dados. Esse encarregado é uma pessoa que tem que ser nomeada dentro da empresa, que vai ter uma função aqui de ser um canal de comunicação. Então, por exemplo, o titular de dados vem fazer uma reclamação, ele tem que ter quem procurar na empresa para receber essa reclamação. Quem é esse alguém? O encarregado. Ele precisa dar ordens para o pessoal do controlador sobre como e quais são os limites da operação de tratamento. É o encarregado que tem que fazer isso. E ele também presta contas de toda a atividade da empresa para um órgão público que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E para vocês entenderem um pouco o que é isso daqui, ela é como se fosse o PROCON do titular de dados. Do mesmo jeito que o PROCON está para o consumidor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está para o titular de dados. Ele é a Receita Federal, digamos, do titular de dados. Então, é um órgão da administração pública onde vão acontecer as regulamentações da lei, as fiscalizações, muitas normas, né, inclusive já foram publicadas pela Autoridade Nacional. E quando a Autoridade Nacional bater lá na nossa porta, enquanto empresa, ela precisa ter a quem procurar, que no caso tem que ser o encarregado de proteção de dados. No caso de um pequeno negócio, pode ser o próprio proprietário, pode ser lá uma pessoa do teu escritório jurídico terceirizado que presta serviços. Consultem seus advogados lá para ver se eles têm esse serviço de ser encarregado como um serviço, tá? É claro, em empresas menores, a exigência de fiscalização vai ser menor, mas é importante que vocês criem pelo menos um espacinho dentro do site de vocês, ou pelo menos um e-mail específico para tratar de assuntos de privacidade, para que o titular de dados possa chegar a isso e a autoridade nacional também de uma forma mais tranquila, mais rápida, tá? E quando a gente pensa em todas essas coisas que eu falei antes, né, toda a estrutura de direito que a gente precisa poder possibilitar, tudo aquilo que a gente precisa responder para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no caso de uma fiscalização, essas aqui são basicamente as respostas que nós temos que ter dentro da nossa empresa. Que dados que eu estou tratando, como que esses dados são coletados, onde eles estão armazenados, com quem eu compartilho, se eu estou utilizando o dado apenas em estrita observância da lei e se esses dados são seguros.
Assim como o ciclo de vida e de descarte. O que que é isso? Eu não posso ficar com dado pessoal para sempre. Eu posso ficar com o dado pessoal apenas e tão somente durante o prazo necessário para eu cumprir uma determinada atividade. Acabou esse prazo, não tem mais justificativa para manter o dado, é preciso limpar isso dentro da estrutura das empresas, coisa que até então não acontecia. Primeiro a gente pensava em quanto mais dado melhor, e segundo, posso ficar com o dado quanto tempo eu quiser, infinitamente, indefinidamente, e de verdade não é assim. O artigo 46 merece ser mencionado porque ele diz uma coisa muito importante, que é basicamente aquilo que a gente precisa se organizar para atender. Agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados de situações acidentais ou ilícitas, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Gostaria que vocês parassem um pouquinho, olhassem para todas essas perguntas, vissem se vocês estão em condições ou não de atender a isso daqui e, não estando, pensar em maneiras, claro, dentro do limite do teu negócio, de você ficar apto para poder atender todas essas situações, porque elas podem sim chegar até você, tá? A lei tem diversas penalidades. Claro que hoje em dia a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ainda está numa fase de orientar muito as empresas a respeito de como que vão acontecer as coisas e tudo mais, mas é importante vocês saberem que existem todas essas penalidades aqui. Pode acontecer um pedido de indenização no caso de dano, uma advertência com um prazo para correção, uma multa de até 2% do faturamento limitada a 50 milhões de reais por infração, multa diária, publicidade da infração, bloqueio dos dados, eliminação dos dados, ou seja, um incidente aqui envolvendo vazamento de dado pessoal com aquela demonstração de que a empresa não está fazendo nada para tentar conter essa situação, ela pode causar para você riscos financeiros e riscos de danos à reputação. Então, é muito importante que todo mundo dentro da estrutura da empresa entenda que existe esse risco para que você, não importa em que lugar da empresa você esteja, você comece a agir pensando sempre em proteger a empresa desse tipo de penalidade. Então, vamos supor, você é a pessoa que está atendendo a recepção da empresa. Coisa mais, primeiro lugar que a gente chega ali é a recepção. Você tem que tomar muito cuidado para você não deixar que uma outra pessoa veja o conteúdo do documento da pessoa que você está atendendo, para que você feche o acesso ao seu computador na medida em que você se afasta da sua mesa. Se você trabalha na área de saúde, cuidado para você não esquecer o prontuário de um paciente em cima da mesa a um ponto em que o outro paciente veja. Uma vez eu fui atendida num consultório de nutrologia que a pessoa, para me explicar como era o atendimento, simplesmente abriu o prontuário de atendimento do paciente anterior. E eu dei lá uma conscientização rápida para essa pessoa sobre a LGPD, mas é exatamente porque as pessoas não sabem que as pessoas cometem esses erros. E é por isso que é importante vocês terem acesso a esse conteúdo, a esse material, para vocês saberem que no seu dia a dia, não importa, você não precisa ser a pessoa da diretoria da empresa. Toda atividade que você fizer, você precisa ter essa consciência de que você precisa proteger o dado do titular a que você está tendo acesso, de todas as formas que você puder. Até quando você for expor um dado de alguém, se coloca no lugar, olha, se fosse eu gostaria que o meu dado fosse exibido dessa maneira. Se a resposta for não, você já tem ali o seu código de conduta de como agir com respeito àquele dado, àquele documento que tiver na sua presença naquele momento, tá? Naturalmente, pessoal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tenho aqui meu consultório odontológico, minha clínica de podologia, eu presto serviços de massagem, sou uma manicure e atendo. Gente, nós não seremos tratados do mesmo jeito que um Facebook, um Google da vida, uma Amazon, uma dessas empresas, enfim, gigantescas e que tem dado pessoal no coração do seu negócio. É óbvio, essas empresas vão ser tratadas diante da Lei de Proteção de Dados com muito mais rigor, com muito mais exigência, mas isso não significa que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. Esse é o grande X da questão. Nós temos que
realizar os atos observando leis de privacidade proporcionalmente ao nosso tamanho. E quanto maior for a nossa empresa, maior é a nossa responsabilidade, porque nós naturalmente processaremos mais dados, ampliaremos o nosso risco e colocaremos o nosso empregador a uma situação de maior exposição no que diz respeito a essas questões de dado pessoal. Bem, é claro, pessoal, que isso daqui é uma coisa muito simplificada e muito básica. Existe muito mais conteúdo em relação a isso. Inclusive, se você quiser se aprofundar em relação a algum desses temas, eu tenho toda a lei de proteção de dados no canal aqui. Então, nós temos muitas aulas aqui, desde o primeiro até o último artigo da LGPD, onde vocês podem aprofundar determinados conteúdos. Mas isso daqui já é o básico para você partir de um zero e ter um mínimo de consciência do que você pode e o que você não pode fazer com dado pessoal. Isso daqui é realmente para você que não tem contato com os projetos, não está envolvido no departamento de privacidade, mas você presta serviço para uma empresa que trata dado pessoal. Portanto, você precisa também conhecer, ter uma ideia mínima para você respeitar a LGPD. Se você é o dono de um pequeno negócio, se você tem interesse que o teu colaborador conheça o mínimo que ele precisa saber para poder operar com dado pessoal, e aí eu digo até mesmo a pessoa da recepção, como eu falei, por favor, convida o teu colaborador para poder assistir essa aula aqui, compartilha essa aula com o pessoal através do link, porque isso aqui vai ajudar para que todo mundo compreenda a seriedade e a importância desse assunto. Tá bom, pessoal? Eu estou fazendo aulas aqui na medida em que vocês estão me pedindo assuntos específicos. Interajam comigo lá no Instagram, como vocês têm feito, e vão me informando o que vocês querem ver a partir daqui nesse canal, já que nós terminamos a Lei de Proteção de Dados. Obrigada por estar comigo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima aula.